Hoje é dia de São Paulo e Santos pelo Brasileirão. Santos com 16 pontos. Santos tem que terminar esse turno, faltam 5 jogos com o de hoje, com no mínimo 22 pontos. Que aí é uma matemática que a gente está fazendo aqui para chegar aos 45 logo e eliminar o risco do rebaixamento. Porém, caros amigos alvinegros, a gente ficou a semana toda falando de bastidores, de contratações, disso e daquilo, e parece que a gente esqueceu do time que vai jogar, parece que a gente esqueceu. Não, eu não esqueci. Paulo Turra, uma semaninha de treino livre, hein? Ninguém te perturbando, todo mundo perturbando o dirigente, perturbando diretoria, não, que vai ter isso, aquilo, contratação, vem Jean Lucas, recusou o Zalazar, o Furk tá aí, chegou o Dodô, foi apresentado o Dodô, mas a gente está de olho e tem que saber o que vai acontecer hoje em campo para saber se o teu trabalho está rendendo, Paulo Turra. É assim que funciona. Eu vou te explicar mais aqui no História Santos Podcast. Inscreva-se, like, ative as notificações, curta muito esse conteúdo e não esquece, hein? Vai ter o pós-jogo, que a gente sempre coloca um conteúdo aqui. Depois eu tenho uma matéria exclusiva para falar do David Washington no Mônaco. Eu quero que você se inscreva aqui no podcast História Santos, ative as notificações, se inscreva lá no canal principal no História Santos, porque vale muito a pena, viu, rapaziada? Vale muito a pena. Enfim, é um trabalho de apuração que eu vou deixar para publicar 8h30 da noite simultaneamente nos dois canais. Para quem é inscrito aqui, de repente não é inscrito lá, para ninguém perder nada, certo? Bora lá. Paulo Turra, uma semana de treino e o time do Santos terá uma novidade. Dodô chegou, treinou, a gente já falava, estava em ritmo de treino, estava bem fisicamente. Como vai chegar o Jean Lucas? Bem, né? E já vai para o jogo, vai para o choque. João Paulo no gol, João Lucas na direita, Joaquim Messias e Dodô. O Dodi para o lugar do Fernandes, que está suspenso. Sandri e Lucas Lima, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendonça. Lembrando vocês que o Paulo Turra não fica no banco de reservas neste domingo, porque foi expulso contra o Goiás. Pouca gente lembra, né? Foi expulso contra o Goiás, deve ser um dos auxiliares dele que ficará no banco de reservas comandando o Santos, obviamente com as instruções dadas pelo Paulo Turra. Mas foram foi justo uma semana onde o foco todinho saiu do trabalho do Paulo Turra e foi parar nos bastidores no mercado de transferências, o que é natural nessa época do ano, até porque é a última janela antes de terminar a temporada brasileira. Então, agora que a gente vê quem tem mais garrafa vazia para vender, como dizia a minha avó, né? E o Santos tem 3 reforços acertados. E o Paulo Turra teve toda a tranquilidade do mundo. Eu sei que ele está querendo correr, né, para ter os reforços logo à disposição, para poder ter mais alternativas para montar o time do Santos. Mas assim, no mínimo o que eu espero do Santos hoje é um time que se apresente muito bem taticamente, muito bem posicionado. Não estou exigindo aqui o futebol maravilhoso, porque eu sei que com esse elenco não existe futebol maravilhoso, né? O que existe é a vontade, que com muita vontade e muita garra a gente pode chegar a um resultado positivo. A gente pega o São Paulo, que vai com o time titular, São Paulo que vem de uma classificação contra o Palmeiras, cheio de moral, que tem o Dorival Júnior do outro lado, e eu quero contar uma história para vocês aqui do Dorival Júnior, uma pessoa que eu admiro demais, tá? Demais. Que o Rueda não quis no Santos em 2022. Quando o Edu Dracera, eu não gostei da passagem dele como dirigente do Santos, tá? Sempre respeitei a história do Edu como jogador, capitão do Tri da América, enfim, isso é indiscutível. Mas como dirigente, sem a menor experiência. Uma coisa boa que ele fez foi ter contactado quando o Carille saiu, o Dorival Júnior. Eu falei com o Dorival Júnior, tá? E vou te contar um pouquinho mais adiante o que eu falei. E aí ofereceu o nome do Dorival pro Rueda. O Rueda disse: não, comigo ele não joga porque o cunhado é empresário e lembra do caso Leandro Donizete, isso, aquilo, tal, não sei o que lá. Por isso que eu falo, gente, tem que tomar muito cuidado com o que se diz, principalmente você, figura pública, presidente de um clube gigante como o Santos. O Dorival me ligou, eu liguei pro Dorival para perguntar: pô, e aí, como é que tá? Vai vir, não vai? Ele falou: não, cara, eu quero o telefone desse presidente porque eu não sei o que esse cara tem contra mim. Eu não vou mais, tá? Mas eu quero perguntar para ele, quero conversar com ele. Ele falou: o que o senhor tem contra mim?
Por que o senhor não gosta de mim? O Dorival queria confrontar o presidente do Santos para deixar, não é confrontar no mau sentido de encarar, de pressionar, não, ele queria saber da boca do Rueda o porquê que o Rueda não gostava dele, por que ele nunca estava numa lista de possíveis treinadores do Santos. Eu achei muito louvável isso do Dorival, tá? Não sei se ele falou com o Rueda, acredito que não, tá? E aí mais à frente veio o quê? Veio a contratação do Fabian Bustos, que botou Ruri e Angulo, e o trio era do mesmo empresário do treinador, que colocou 2 jogadores, enfim. Aí você já sabe a bagunça, né? E pagando caro e tal. Quer dizer, o pau que bate em Chico não é o que bate em Francisco. Vou fazer o quê? Coisas do Rueda. Mas hoje o Dorival reencontra o Santos. O Dorival tem um carinho muito grande pelo Santos, e eu, como santista, tenho um carinho muito grande pelo Dorival. Com ele a gente foi campeão paulista em 2010, da Copa do Brasil, título inédito. O Dorival Júnior foi o último técnico campeão pelo Santos, o paulista de 2016, né? Ajudou a montar, que comandou a geração de 2010, ele ajudou a montar, foi embora depois do episódio com o Neymar, e ali foi um erro de avaliação, o próprio Neymar já reconheceu. Eu tenho muito carinho pelo Dorival, mas hoje ele é adversário. E eu espero que o Paulo Turra tenha observado as variações táticas que o Dorival faz, o tipo de movimentação que o São Paulo tem, que é característica do Dorival, que ele fazia isso muito aqui no Santos de 2015, 2016, tá? Não colocando o Santos extraterrestre de 2010, que ali, né? Enfim, mas 2015 e 2016, quando ele foi vice-campeão da Copa do Brasil, campeão paulista e vice-campeão brasileiro, o tipo de movimentação, o Dorival tem um trabalho muito, muito semelhante nas equipes que ele passa. Ele tem uma convicção, mas ele tem alternativas para isso. E tomara que o Paulo Turra tenha entendido que ele precisa apresentar uma coisa nova hoje. Ele precisa apresentar um mínimo de disposição do time em campo, com ideias bem planejadas, com alternativas para sair de situações complicadas. Porque senão a gente vai estar contratando, e o técnico vai estar errando, né? O Paulo Turra está num período de experiência, ele está sim numa avaliação, como qualquer trabalhador. Primeiros 45 dias de experiência, depois tem uma segunda etapa de experiência de 45 dias, o problema é que a gente não pode esperar muito. E o que eu vi do Paulo Turra até agora não me convenceu. Foram 3 partidas. Contra o Goiás, eu até o critiquei aqui, porque ele tentou perder o jogo no segundo tempo, com as alterações que ele fez, né? Tentou perder o jogo, no sentido figurado da coisa, né? Ele errou completamente. Eu espero que ele não repita esses erros, mesmo não estando à beira do campo, porque está suspenso, contra o São Paulo, porque podem ser fatais e podem originar, né, o reverso. E assim, o santista não está mais com saúde para perder feio. Meu palpite pro jogo, cara, empate. O Santos tem condição disso. O Santos tem condição de estar bem postado em campo. Se o Turra trabalhou legal, vai estar bem postado em campo. Vai se preocupar primeiro em defender bem, tá? Para aproveitar as oportunidades que vão surgir. Vão ser poucas, mas vão surgir. É assim que o Santos tem que trabalhar contra o São Paulo. E aí, com a chegada dos reforços, o Turra tem que mostrar mais variações até se tornar um time propositivo, que propõe o jogo, né? Que fica com a bola no pé, não um time reativo que vem sendo durante 2 anos e 6 meses, quase 7 meses, porque com o Turra o Santos também foi um time reativo até aqui. Mas foram só 3 jogos, muito difícil a gente avaliar o treinador, mas eu espero hoje uma amostra do trabalho do Turra. Hoje a gente espera contra o São Paulo isso, tá bom? Um abraço e até o próximo conteúdo, valeu!